Olá, nós estamos de volta e nesse vídeo eu quero mostrar só mais um gráfico da relação espaço com o tempo. Novamente, eu vou evidenciar isso daqui. Nós estamos falando do espaço em função do tempo. Então, o espaço está se relacionando com o tempo no nosso gráfico. O gráfico que eu quero mostrar é o seguinte. Nós temos o eixo cartesiano, no eixo horizontal nós temos o tempo, no eixo vertical nós temos o espaço. Então, digamos que nós tenhamos o espaço bem aqui igual a 4 metros. É um M. Então, à medida que o tempo está passando, perceba que o tempo sempre está correndo para o futuro. O tempo sempre está passando, o relógio nunca para. Então, o que acontece é que o espaço pode mudar, a velocidade pode mudar, a aceleração pode mudar, ou pode continuar a mesma, mas o tempo sempre muda. O tempo sempre está correndo e o tempo nunca é negativo, o tempo sempre é positivo. Então, o tempo está passando aqui, ó, à medida que o tempo está passando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 segundos, perceba que o espaço, a posição do corpo não muda, ela continua na mesma posição, igual a 4 metros. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se não há variação de posição é mudança de posição, tá? Se não há variação de posição, isso quer dizer que quando a variação da posição é igual a zero, isso quer dizer que a velocidade também é igual a zero. Por quê? Porque velocidade é igual a variação da posição à medida que o tempo está passando. Se a posição for igual a zero em relação ao tempo, isso quer dizer que se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou dividir o dinheiro que eu não tenho para 10 pessoas? Não tem como. Então, nesse caso, se não tem variação de espaço em função do tempo, então isso quer dizer, vamos lá? Isso quer dizer que a velocidade é igual a zero. Então, no nosso gráfico, nós tínhamos 4 metros bem aqui, então, no nosso gráfico, nós vamos ter uma reta, nós temos posição e tempo bem aqui. Uma reta paralela ao eixo horizontal. Tá bem aqui o eixo horizontal. Então, isso quer dizer que o tempo está passando, mas a posição continua a mesma. A posição está representada aqui no eixo vertical. Então, a relação da posição com o tempo nos dá uma reta relacionada à velocidade. Então, nesse caso, nós temos uma reta aqui. Essa é a reta que representa a velocidade. Então, isso quer dizer que, nesse caso aqui, a velocidade é igual a zero. Por quê?
porque o espaço não muda, o espaço aqui não muda, ele permanece o mesmo. Nesse ponto aqui é sempre o mesmo. Então, nesse caso, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, e o espaço não muda, também é igual a zero, ou se a variação do espaço se não há variação do espaço, melhor dizendo, se não há variação do espaço, então isso quer dizer que o corpo está em repouso, ele está parado. Então, se ele está parado, a velocidade dele é igual a zero. Vamos para o próximo gráfico. Nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, ele é diferente dos outros gráficos que nós vimos. Porque nesse gráfico aqui, nós vamos trabalhar agora a velocidade se relacionando com o tempo. Aqui, ó, velocidade se relacionando com o tempo. Só que nós estamos falando de movimento uniforme. Isso quer dizer que a velocidade é uma constante, ou seja, ela não muda, ela permanece a mesma. Tá, sabendo disso, vamos analisar o gráfico. Então, à medida que o tempo está passando bem aqui, nós percebemos que a velocidade, ela permanece a mesma, olha só, ela sempre é a mesma, ela não muda. Se ela mudasse, ela mudaria aqui, ó, no eixo vertical, mas não é o caso. Então, nesse caso aqui, em que ela é paralela ao eixo do tempo, é uma reta paralela ao eixo do tempo, isso quer dizer que não há variação de velocidade. Então, a velocidade ela é constante, bem aqui, ó, e ela é diferente ou maior, melhor dizendo, maior que zero. Por que ela é maior que zero? Como que eu sei que a velocidade é maior que zero só olhando para esse gráfico aqui? Eu sei que é maior que zero porque a reta da relação da velocidade com o tempo está justamente na parte positiva do eixo cartesiano. Se ela está na parte positiva do eixo cartesiano, isso quer dizer que a velocidade ela é positiva. Então, lá no gráfico da posição em função do tempo, vamos voltar a falar da posição, tá? Presta atenção nisso. Então, quando nós estávamos falando de posição em relação ao tempo, nós tínhamos, digamos, uma reta assim. E essa reta, ela era justamente a velocidade, porque nós temos posição em função do tempo, é velocidade. Variação da posição com o passar do tempo, de novo, é velocidade. Mas agora nós estamos falando de velocidade em função do tempo. Quando nós estamos falando de velocidade em função do tempo, nós temos como resultado uma reta, nesse caso no movimento uniforme é uma reta paralela ao eixo do tempo, e essa reta é justamente a aceleração. Por quê? Porque a aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Então, nós temos aqui a velocidade bem aqui e nós temos o tempo bem aqui. Tempo e velocidade é a aceleração. Mais um detalhe sobre esse gráfico.
como ele está na porção positiva do eixo cartesiano, isso quer dizer que a velocidade é igual a zero, é maior, que a velocidade é maior que zero, então nós temos um movimento progressivo com velocidade positiva. Nós vamos ver agora como fica no movimento retrógrado. Novamente, nós estamos falando de velocidade em função do tempo. Nesse caso aqui, nós temos que prestar atenção onde está o eixo horizontal, o eixo do tempo. Porque quando no gráfico anterior, nós tínhamos uma reta bem aqui, ó. Ela era positiva, a velocidade era positiva. Agora, nós temos uma reta bem aqui, ó, na porção negativa do eixo cartesiano. Então, a velocidade aqui é negativa. Certo? Então, novamente, à medida que o tempo está passando bem aqui, a velocidade permanece a mesma, digamos que 4 metros por segundo, menos 4 metros por segundo, porque velocidade, para esse gráfico aqui, ela é negativa. Então, à medida que o tempo está passando, o tempo está avançando, mas a velocidade permanece a mesma, ela não muda. Digamos que o corpo esteja com uma velocidade de menos 4